Eu me chamo Gabriel Panza, eu vou estar apresentando para vocês sobre esse artigo. Então, passando aqui, eu dividi nas seções que tem dentro do artigo, eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. Aí, na introdução, ele começa falando um pouco da problemática em questão, que é os problemas que o Deep Learning tem. O primeiro que ele cita é a necessidade de ter muitos dados rotulados. Então, se você tem um dataset com muitas imagens, mas você não tem um label para elas, além de ser muito custoso você fazer o label para elas, tem poucos dados já pré-rotulados, né? E aí eu pus só uma imagem de demonstração, que a gente tem a imagem da maçã, o label dela que é maçã, aí a gente vai jogar para um modelo e ele vai tentar predizer quando ele vê uma maçã, se é uma maçã ou não. Então, existe a necessidade dos dados terem esse label e acaba que muitos não têm ou tem poucos dados. E o segundo problema é o risco do modelo seguir um tipo de viés. Como assim? Você acha que a rede está aprendendo, mas aí quando você vai, por exemplo, fazer uma validação ou um teste, ela performa muito mal. Por quê? Porque ela aprendeu muito especificamente o que ela viu no treino. E aí isso acaba não passando para o resto da rede, e acaba que isso também é um grande problema quando você está mexendo com redes neurais profundas. Aí a proposta deles é usar esse conjunto do SimCLR, que é uma rede que eu vou estar explicando daqui a pouco, mais o GradCam dentro da rede, ajudando a rede, que eles deram esse nome de G2 SimCLR. E nesse artigo eles vão tentar validar se esse aprendizado que eles fizeram, né, ele é eficaz ou não. Tá? Então, o duplo benefício que eles citam dessa proposta que eles tiveram é que a rede tem uma melhor performance e uma maior interpretabilidade. Então, você confia mais no que a rede está aprendendo, né? E o modelo acaba tendo uma acurácia maior do que se não usasse essa estrutura proposta. E aí, agora falando um pouco dos trabalhos relacionados, eles pegaram algumas informações, eu vou linkar aqui, acho que eu acho mais importante para o que vai ser citado mais à frente, né? Eles citam que a combinação de usar Convinex, que é CNN, com o mecanismo de atenção de um transformer, se eu não me engano, com um swing transformer, faz com que a rede tenha uma melhor classificação de lesões. Nesse caso, eles estão analisando lesões bucais, né? Lesões na boca. E ele compara vários datasets que usaram o SimCLR, que é um dos métodos que ele vai juntar na proposta dele, e esses métodos tiveram um bom desempenho e uma baixa necessidade de recursos computacionais. Então, ele julgou que seria uma boa estrutura para a proposta que eles estão tendo. Além disso, ele cita que você ter uma acurácia alta não é suficiente, que é aquilo que eu citei do viés. Você pode ter uma acurácia muito alta, mas ele está aprendendo algo que não é exatamente o que você quer que a rede aprenda. Então, você precisa ter métricas complementares e ter uma análise mais interpretável para entender o que a sua rede está aprendendo. E ele cita da importância de ferramentas de explicabilidade, como o GradCam, para verificar se a região que está sendo que está tendo mais foco na rede é, de fato, a região de interesse, né, relevante. E aí ele cita de outros pontos, eu só destaquei alguns que eu achei mais relevantes aqui para a apresentação. E aí, aqui são todos os trabalhos relacionados, que eu montei essa tabelinha pegando as citações do artigo, alguns sobre Convinex com Swing, CNNs, modelos autossupervisionados, e o Sinclair, né, que eu citei, que ele foi comparando. Beleza. Agora, citando um pouco das estruturas, né? Ele fala um pouco das três estruturas que ele está usando, que é o SimCLR, o GradCam e o Energy Loss, que é um tipo de função de loss que eles vão estar usando na arquitetura deles. E aí, explicando um pouco do SimCLR, ele é um método de aprendizado autossupervisionado que ele aprende a rotular sem ter rótulos no dado. Perfeito. Aí, o que acontece é que o que esse método faz é que ele, basicamente, você vai entrar com uma imagem que não tem label nenhum, é só uma imagem qualquer.
e ele vai gerar versões aumentadas dessa imagem, ou seja, flipa de um lado, ou seja, tá olhando para a esquerda, ele está olhando para a direita, dá um zoom, gira ele 90 graus, enfim, ele vai criar várias versões aumentadas assim. E aí ele vai passar todas essas versões para um encoder. E o que esse encoder ele vai fazer é que ele vai transformar a sua imagem em uma sequência numérica, em um vetor de números. E aí, dado esse vetor de números, ele passa por um processo que é esse projection hedge, que é um processo de tipo, refinamento desse vetor, que, se eu entendi certo, ele vai meio que tipo, setar certos limites para os valores ficarem bonitinhos, normalizados, se eu não me engano é isso. E aí ele vai ter um vetor numérico para cada imagem. Beleza. Certo. Dado esse vetor... É que está escrito MLP, né? Então imagino que seja o equivalente a uma camada densa, que nem a gente usa normalmente. E aí, dado esse vetor que ele gerou, ele vai meio que ajustando os valores de cada vetor para que as imagens aumentadas da imagem original sejam pares positivos, ou seja, ele vai tentar aproximar eles para ficar com um valor parecido. E se ele vê uma imagem diferente, seja a imagem original ou uma versão aumentada dela, ele cria pares negativos, ou seja, ele vai ver que o vetor não faz sentido ser da mesma coisa e ele vai tentar afastar, ele vai tentar fazer com que os valores dentro desse vetor sejam diferentes. Nossa, eu não entendi muito bem, porque é a mesma imagem, não é isso? Então, são várias imagens. Ele vai passar isso para várias imagens, e aí eu vou ter várias imagens com as versões aumentadas delas. E aí, se eu passo a imagem original com uma versão aumentada dela, ele vai criar um par positivo, ou seja, ele vai ver que os números do vetor criado são parecidos e ele vai tentar ajustar para que os vetores também fiquem parecidos. Certo. Agora, se ele encontra uma outra imagem, seja com essa aqui ou uma versão aumentada dela, ele vai ver que os vetores são muito diferentes e ele vai tornar mais diferentes ainda, para afastar. Peraí, mas só para ver se eu entendi. Pode ser que na hora de entrar não entre necessariamente o cachorro e uma versão aumentada do cachorro. Pode ser um gato, por exemplo. Isso. Um gato e a versão aumentada do cachorro. Isso. Aí ele vai dar... Isso, perfeito. Ou o cachorro com uma versão aumentada do gato, Entendi. Por exemplo. E aí, qual é o intuito dessa, assim, CLR? Ele não vai gerar um label pra gente. Ele vai gerar meio que uma rede, um tipo cérebro, né? Que sabe classificar um vetor numérico que condiza com uma imagem de cachorro, um vetor numérico que condiza com a imagem de gato, ou seja lá qual é o dado que você está passando. No caso deles, como é a boca, vai ser tipo gengiva, língua, todas essas partes, ele vai criando vetores próximos. Por que isso, né? Aí ele vai agora juntar. Para quem está assistindo é porque o dado é de odontologia. Não, perfeito. Não, perdão, eu vou explicar, tipo... Você não falou isso. Por que ele escolheu usar o SIM CLR, né? Ele vai... Agora eu acho que eu posso juntar, que já está aqui. Ele vai compor o SIM CLR com uma técnica de explicabilidade, só que ele não vai usar essa técnica no final, só para explicar. Ele vai usar como um guia. Então, eu vou depois de mostrar a arquitetura completa, eu estou só explicando cada parte da rede. O que o GradCAM faz é que ele cria um mapa de calor para você entender melhor qual é a área que a rede está dando mais foco. Beleza. O que ele faz com isso é que chega um ponto da sua rede SIM CLR que ele vai passar meio que uma tipo, ramificação da rede, que eu já vou mostrar a imagem melhor, onde essa ramificação vai ter esse cérebro que ele está treinando congelado, porque ele não quer que o GradCAM influencie nos pesos. Ele quer que a saída que o GradCAM vai gerar afete o que ele está ajustando na rede SIM-CLR. Então, o que ele está fazendo aqui, ele vai pegar a máscara original e o mapa de calor e ele vai comparar. O mapa de calor está na região da máscara? Se estiver, ele vai dar um certo número para o LOS do SIM-CLR, vai fazer um cálculo matemático e vai fazer um ajuste pequeno, porque está na área certa. Agora, se o mapa de calor está muito longe da máscara, ele vai ajustar, ele vai dar uma saída com um valor numérico muito grande para que isso influencie o LOS do SIM-CLR. E aí esse LOS vai
meio que ter um guia de tipo assim, olha, errei aqui, preciso fazer um ajuste melhor. E aí ele usa o GradCam não só para explicar, mas para guiar o aprendizado dele, comparando o mapa de calor criado com a máscara original que ele fez do dado dele. E aí que eu só mostrei um exemplo de tipo gatinho, que, por exemplo, aqui o mapa de calor viu que o rosto do gatinho era a parte mais importante. Então ele pintou com essa cor mais quente, mais avermelhada, né? No caso, ele cria esse mapa de calor, que é a terceira imagem, né? No caso, essa segunda. Aí ele normaliza e ele coloca por cima da imagem para a gente conseguir ver qual parte que ele está focando. Ele explica como ele normaliza, porque parece que ele consegue melhorar, né, o mapa de calor. Tipo, eu não lembro se ele explica muito a fundo, não. Mas uma coisa, eu estou um pouco confusa, porque assim, tanto a máscara quanto o GradCam estão sendo feitos a partir dessa rede gerada, não? Ele já tem a máscara junto aqui. Eu vou só passar, só para mostrar a rede. A máscara é uma anotação de um especialista? Aqui, ó. Ele já tem como dado base a máscara do dado. Eu não sei como é que ele faz essa máscara, eu não lembro de ter visto sobre. Mas todos os dados, tanto a versão original como a versão aumentada, já tem a máscara associada àquela versão. Então, mas e aí essa máscara é o que entra no... máscara seria, de repente, uma anotação da região da lesão. Eu acho que é a máscara do que ele quer focar. No nosso caso seria a tipo lesão, aqui é o gato inteiro, né? Mas sim. Mas então, de certa forma, esse dado tem que estar rotulado, então. Então, ele não tem um rótulo de tipo assim, isso aqui é um gato. Ele tem só uma máscara do que é importante da imagem. Eu não sei se ele usa. Mas sim, apesar do aprendizado, do método de aprendizado dele ser autossupervisionado, de alguma forma ele está usando a rotulagem do dado. Da máscara, né? Para ajudar no aprendizado. Sim. Tipo assim, ele só não tem aquele label de doença potencialmente maligna. Ele não tem certeza, mas ele tenta colocar indícios para guiar a rede. Né? Isso. E aí eu já chego nessa parte. E aí, só por último, a terceira estrutura que ele usa, que é o Energy Loss, que é uma função matemática para ajudar nesse guia da rede. O que ele faz é que ele vai analisar a região que está fora da região de interesse, e aí, se ele percebe que está fora da região de interesse, ele faz cálculos matemáticos para penalizar a rede. Como que esse cálculo funciona? Eu vou ser sincero que eu achei bem confuso. Ele colocou aqui a fórmula, ele usa essa fórmula que é Energy Based alguma coisa, que é o nome da fórmula que ele usou. E aí, para fazer o Energy Loss, ele usa a negação disso. Então, essa fórmula vai gerar um valor numérico e ele usa o negativo desse valor numérico. Eu imagino que seja gradiente aquele G, né? Deve ser um gradiente para saber qual é a... Ele tem aqui o nome, Energy alguma coisa, deve ser. Para saber qual é a direção onde tem que ajustar. E aí, o que ele faz é basicamente ajustar o foco da rede. É isso. Para saber exatamente o que é o M e o A+, a gente vai ter que olhar no artigo. Teria que ir no artigo. Eu não dei muito enfoque para essa parte. Mas não tem necessidade. Sofia acabou entrando agora. A gente já começou novamente, Sofia, desculpe. Então, ele usa essas 3 etapas, que é a rede sim CLR, que não vai gerar nenhum rótulo para a gente, ele só gera esses vetores numéricos que vão ser associados a cada imagem. Ele usa o GradCam para guiar esse ajuste de pesos, que é o mapa de calor, e o Energy Loss, que vai ser o que vai pegar o resultado do meu GradCam e vai gerar esse valor numérico para afetar o peso depois. E aí, essas 3 coisas juntas gera a arquitetura deles, onde ele tem inicialmente o SimCLR, que é essa rede que vai pegar a imagem e a máscara dela, criar versões aumentadas, passar por um encoder para criar o vetor de inteiros, a Projection Head, que vai fazer esse refinamento do vetor. E aí, a partir dessa Projection Head, ele cria 2 ramificações. Uma que vai ser enviada para o loss contrastivo dele, e a outra, onde ele vai congelar a rede para ela não aprender nada com o GradCam. Ele não quer que o GradCam diretamente afete os pesos da rede. Aí ele pega esse mapa de calor, compara com a máscara para ver se faz sentido. Se fizer sentido, vai dar um valor X, se não, vai dar um valor Y. E ele joga esse valor do Energy Loss,
que vai comparar o mapa de calor com a máscara, junto com o loss do SimCLR. Peraí, volta tudo desde a parte em que ele congelou a rede lá. Tá. Ele passou pelo encoder para criar aquele vetor. Até Beleza? aí, beleza. Aí, na hora que ele passa por esse refinamento, ele vai por dois... Tipo assim, é aquilo que o Bruno citou antes do modelo não funcional. Ele está injetando no meio da rede SimCLR dele um mecanismo que vai congelar a minha rede e ele vai passar o mapa de calor com a máscara para ver se o mapa de calor até esse ponto estava fazendo sentido. Está indo para a direção certa. Isso. E aí, essa comparação da máscara com o mapa de calor, ele vai calcular com aquela fórmula do energy loss um valor X. E aí, ele concatena esse valor X com o loss da rede SimCLR normal. Entendi. E aí, com essa soma, ele vai ajustando a rede até ela conseguir agrupar. Esse vetor são gatos e gatos aumentados. Esse vetor são cachorros e cachorros aumentados. E assim por diante. No nosso caso, esse vetor é uma língua, é uma gengiva lesionada, entre outros. Displasia, perfeito. Pulmão, isso. Alzheimer. Perfeito. Ele vai criando padrões numéricos. Ele não tem um label. Ele só sabe que aquele vetor condiz com aquele tipo de imagem. E aí, dado esse vetor que ele criou, né, ele entra em uma segunda rede, que é a rede de classificação. Que aí sim, ele vai injetar dentro desse cérebro pré-treinado dados com rótulos. Cérebro não, nesse caso aí. Não, desculpa. Perdão. Ele tá falando da rede, né? Isso, a rede. Ele vai entrar com uma segunda rede, e aí ele tem essa rede já treinada pronta. Ele vai injetar, no caso, perdão, não é uma segunda rede, são novas camadas. Ele vai inserir novas camadas nessa rede já treinada, e aí nessas camadas vão entrar dados rotulados. Ou seja, ele sabe que vetor numérico significa que é uma língua, por exemplo. Beleza? Calma aí, me perdi toda. Até aqui pegou o loss, entendi. Entendeu? Aí ele vai fazer esse processo para ajustar a rede. Depois que ele ajustou, beleza. Ele vai entrar com algo que ele sabe. Mas aí, quando a rede está ajustada, a gente entende que ele aprendeu alguma coisa na região que a gente guiou ele para aprender, certo? Isso, perfeito. Aí, tendo essa rede ajustada, ele vai adicionar novas camadas no final da rede, que não tem imagem, ele só explica falando. Ele vai adicionar novas camadas no final dessa rede, onde ele vai inserir nessas camadas dados rotulados. Ou seja, no caso deles, que ele está classificando lesão potencialmente maligna na boca e câncer bucal. São as duas classes dele. E a gente insere esses dados com o só que a gente vai saber o rótulo. Com o rótulo, isso. E aí, tipo assim, ele vai fazer o mesmo processo. Ele vai converter essa imagem nova em um vetor numérico. Ele vai comparar para ver, olha, eu já vi esse vetor numérico antes. Se sim, ele vai agrupar. Só que como ele nunca soube classificar nada antes, ele vai chutar um label qualquer. Tá, eu tenho essas opções de label. Eu acho que isso aqui é uma gengiva. Só que ele vai errar porque ele chutou. Certo. E aí, nessa que ele erra, a rede vai dizer, olha, você errou. Isso aqui, tipo, na verdade, é uma língua. E aí ele vai, tipo, olhar, beleza, se esse dado que entrou é uma língua e eu tenho vetores numéricos parecidos com ele, que eu já sei que são parecidos, então pode ser que isso aqui que eu já vi antes também seja língua. Sim. Então ele vai meio que pegando esses dados rotulados novos e ele associa com os vetores numéricos que ele já treinou. E aí ele meio que aprende mais rápido, porque ele já fez meio que 99% do tipo trabalho. Ou seja, ele já sabe que vetor é cada imagem. Ele só agora pega os tipo, rótulos novos e vai associando, e aí ele consegue aprender mais rápido. E aí, para esse tipo de treinamento sem label, essas são as configurações que ele testou. E essa aqui é a classificação com label que ele colocou nas camadas finais depois. Caramba, um batch pequenininho. Ele usou isso aqui para a rede só do SimCLR com o GradCam, e aí depois que ele colocou as camadas finais, ele mudou o otimizador e, enfim. Crop aleatório. Tá. Crop é você pegar só um zoom, um pedaço. Isso. Aí ele fez isso aqui para a rede de treino, isso aqui para as camadas finais. Muito legal. Tá? E aí, aqui ele explica como que ficou os dados rotulados que ele inseriu nas camadas finais. Ele tinha só 799 dados,
404 sendo de lesões potencialmente malignas e 395 sendo de câncer de células escamosas, né, que é o câncer bucal. Ele separou em 90% do treino e 10% teste, e não fez validação. E aí, mesmo tendo pouco dado, ou seja, só 7 nas 9 imagens, ele conseguiu ter bons resultados. No caso, ele fez vários setups, né? Aqui foi usando o otimizador LAIS e o RMS Prop para aquela versão inicial, onde ele só treinou sem o dado rotulado. E depois ele fez aqui a acurácia inserindo os dados rotulados. E aí ele percebeu que o método contrastivo, que é o método que eles estavam usando para o LOIS e afins, teve uma acurácia bem melhor que o método supervisionado, né? Esse método supervisionado usa uma rede tipo Deep Learning, Rotulado. Só que rotulado sem usar esses métodos. Sem usar essa arquitetura dele. E aí ele viu que a arquitetura dele conseguiu uma acurácia melhor. Acurácia, precisão, recall, tudo melhor, né? Interessante que quando ele coloca um learning rate bem pequenininho, o supervised até que performa, né? Sim. Faz sentido. Mas aí a gente não sabe se ele está aprendendo exatamente o que a gente quer. O dele, como tem a introdução do GradCam, ele tem a certeza de que a gente está aprendendo o que ele quer. E ele fala um pouco disso, dessa diferença pequena nessa questão? Eu não lembro se ele cita, mas eu acho que ele cita no finalzinho, sim. Mas eu não vou lembrar agora exatamente. E aqui ele mostrou, né, só comparando o Sinclair normal com a versão dele, que é Sinclair com o GradCam. Só usando a máscara não teve uma diferença tão grande assim, mas aí quando ele inseriu uma bounding box junto com a máscara, né, eu não lembro se foi junto ou se foi bounding box ao invés da máscara. Bounding box é do que mesmo? Ele determina uma área tipo assim, ele não tem exatamente a máscara bonitinha, ele só passa um quadrado com a área que ele quer focar. São métodos de anotação similares, mas aí só que a máscara é mais da máscara que estava? Sim, só que não é tão perfeitinho, porque a máscara você contorna. O bounding box é uma caixa, então pode acabar pegando outras áreas. Mas enfim, aí ele testou com essas duas anotações, né? E ele conseguiu essas métricas para a rede dele. E aí ele comparou com o Sinclair normal, sem o GradCam, que aí não tem anotação, é só o Sinclair. E aí, aqui ele mostrou alguns exemplos. O verde foi casos onde a rede acertou, o vermelho foi casos onde a rede errou, e o amarelo foi casos onde teve predições muito diferentes. Tipo assim, e aí ficou, né, discrepante. Aí ele mostra aqui a comparação do Sinclair com o método dele com o Ground Truth. Então, primeiro Sinclair, método dele, Ground Truth, Sinclair, método dele, Ground Truth, Sinclair, método dele, Ground Truth. Não, sim, pode analisar no campo. Aí, exemplo aqui, quando ele fez o Sinclair e aí no final foi tentar fazer a explicabilidade, ele tinha errado muito. Aí eu achei o Sinclair melhor que o deles, por exemplo. Não, de cima o deles foi melhor. Eu não entendi quem que é quem. Qual é o a primeira coluna é o Sinclair normal, e aí no final ele faz uma explicabilidade para ver qual foi a área focada. No segundo é o método deles, que é o GradCam introduzido dentro do Sinclair. E o terceiro é o Ground Truth, foi a anotação feita por especialistas. Mas a gente está vendo foto das 6 imagens? As 6 imagens são a mesma? Não, aqui... Não, vamos lá. Isso tipo assim, é o rótulo. Aqui são 3 dados que ele pegou do dataset dele. Ele só separou em 3 casos. Aqui foi onde o método dele acertou. Aqui foi onde o método dele errou. Aqui, por exemplo, mas ele não estava mostrando... O Ground Truth é o último. É o último, isso. Entendi agora. Estava achando que era em cima e o de baixo... Não. Cada linha é um dado diferente. Entendi. Esses 3 são dados, esses 3 são dados. Aí comparou o Sinclair, que é da literatura, com o dele. Com o dele, e ele viu que aqui ele acertou. Comparar o segundo com o terceiro, aí ele acertou. Entendi. Aqui, ele errou, ele deu meio que uma gordurinha maior em cima, quando a gordurinha estava embaixo. Ele não errou muito, mas ele errou.
E o terceiro foi completamente diferente. Ele falou que era aqui, mas na verdade era aqui em cima. Então, ele mostrou 3 casos onde o método dele e a literatura também, né? Acertaram, cometeram erros de leve e colocaram pontos completamente diferentes. Tá, E comparou com o Ground Truth, que foi anotado por especialistas. E aqui foi a legenda que estava no artigo, eu só dei conta sempre Ctrl V nela, só pra... No que ele disse que errou, não parece que ele errou tanto, não? Então, aqui ele diz que, tipo, errou, mas é porque ele acaba pegando uma tipo, região que está fora. Por mais que parte esteja dentro, ele pegou uma parte que estava fora. Entendi. E aí, isso, para casos médicos, é tipo E problemático. o que é melhor? Você pegar a maior área da região ou uma área mais concentrada? Porque dá para perceber que o Sinclair ali embaixo, por exemplo, ele pega uma região grande ali até, no verde, isso. O Ground Truth, ó, é uma região grande, e o deles é mais uma bolinha, assim, concentrada no meio. Aí Eu não tenho noção de dado médico, você sabe dizer se seria melhor um concentrado assim. Acho que aí depende ou do mais... tratamento, né? Porque, por exemplo, displasia você tem que retirar a área. Aí eu acho que é mais para saber, não? Tipo, se tem. não sei. Na verdade, eu acho que no trabalho deles, o foco maior era o label da lesão. Tipo assim, eles não focaram muito no dado, eles quiseram mostrar essa arquitetura que eles bolaram. Foi eles que fizeram essa arquitetura? O Sinclair com o Gradican, sim. O Sinclair é um método que já existe. Caraca, eu sou... Eles só introduziram o Gradican no meio do Sinclair. E viram que funciona melhor Muito quando eles faziam isso. Uma boa abordagem. Maneiríssimo. Achei muito legal. E aí, tipo assim, uma parada dessa. o que eu vejo para o nosso caso de displasia? A gente poderia pegar vários bancos de dados sem o label para ele tentar ir ajustando esses vetores numéricos e depois passar o nosso dado com o label, não? Não, a gente precisa do nosso dado para poder fazer o ajuste do jeito que eles fizeram. Não, mas eu acho que, tipo... A gente precisa do dado com o label que a Tatiana marcou. Mas você não. precisa de tanto dado, fazer muita técnica de aumento de dados. Você vai usar o seu dado... E você vai treinar com dados qualquer, né? Eu acho que é tipo um fine tuning, vai tipo, treinar com muitos dados aleatórios sem label e aí no final vai ajustar para os nossos dados. Mas eu tipo, entendi. A gente ainda precisaria ter esses outros dados anotados para ter a máscara. Isso, a gente não tem. Então, A Tatiana só fez o que a gente tem do dado de referência. Mas aí, tipo assim, eu não sei até que ponto daria pra gente adaptar, mas eu achei uma ideia interessante. E aí, calma aí que não terminou ainda. Aí depois que ele mostra isso, aqui foi um plot que ele fez do Gradican, ele fez um Precision vezes Recall de acordo com o Gradican deles. O azul é a arquitetura deles, o vermelho é o Sinclair normal. Interessante, nunca vi um gráfico assim. Nem eu. Eu nunca tinha visto um gráfico assim. A gente chama de curva de Precision Recall, que é para ver se tá... Não é curva... Não, mas aí a curva, por exemplo, que eu fiz lá é uma curva, não é bolinhas, né? Não, mas você aproxima a curva. Ah, entendi. Ele deixa na bolinha, entendi. Fazer desse jeito, engraçado. E aí ele conseguiu ver que o dele tava... O azul, que é o dele, né? Conseguiu ter resultados melhores. Mais consistente. E aí... Isso foi de setup e de resultados. Aí ele conclui que a arquitetura deles superou o Sinclair tradicional, né? E abordagens supervisionadas, que ele testou lá depois, o método contrastivo com as supervisionadas, em quase todas as métricas. E ele disse que o método dele gera uma melhor interpretabilidade e confiança, porque o Gradican vai guiando, né? Então tem menos chances da rede estar com uma acurácia alta, mas estar aprendendo outra coisa. Uma curva variável, por exemplo. Que não é o que ele quer. E aí as limitações dele é só que o estudo só tem um único dataset, né? Então é um número pequeno de amostras, por mais que tenha performado bem, ele fala que seria interessante testar com mais dados tipo, rotulados, para ver se ele consegue manter isso, né? Mas ele tem quase 800 dados. Né? São 799. Mas sim, a gente tem 2100, tá ligado? Tipo, recorte. Não, recorte, sim, recorte. Justo, não é? Aqui 34, você falou 34? Não, são 32 pacientes. 32 pacientes. A pera deles são 800 pacientes? São. Então bem mais gente. Aí ele cita que ele só testou com o único dataset e que, segundo ele, é uma amostra pequena, né?
e que o método precisaria de adaptações em casos onde há lesões em diferentes regiões anatômicas ou de tipos patológicos diferentes. Tá legal. É isso. Aí, alguma pergunta? Dúvida?